Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é um prazer estar tendo você aqui na minha página do Instagram ou no meu canal do YouTube. Não sei onde você vai estar vendo esse vídeo. Pode estar vendo também na minha fanpage do Facebook, talvez. Né? Mas não importa. O que importa é que você está aqui presente comigo nesse momento aqui agora. E essa apresentação eu quero falar um pouco sobre a importância do desenvolvimento da espiritualidade na vida, né? Na vida com propósito, na vida com sentido, né? Que é aquela vida que a gente busca, aquela vida que a gente sempre vai procurar de alguma forma ou em algum lugar, mesmo que esse lugar não dê esse retorno. Vocês vão ouvir aí de fundo os passarinhos que estão cantando aqui atrás, tem um monte de árvore aqui atrás. Então vocês vão ver que eles vão estar aqui acompanhando a gente durante a nossa apresentação aqui, nosso bate-papo aqui. E já de antemão eu quero deixar aqui aberto para os comentários, né? Você aqui embaixo pode estar deixando seus comentários aí. O que você está achando sobre esses vídeos, sobre essa pegada aí, a questão da espiritualidade, porque é muito importante. Antes de começar, eu quero contar uma história, e essa história vai afirmar muito bem o porquê da importância de falar sobre isso nesse espaço aqui para você. Então, não lembro mais ou menos a idade que eu tinha. Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, assim, de memória. Essa foi até uma situação que eu cheguei a trabalhar em alguns processos de psicoterapia que eu fiz, né? E até um processo de coaching, onde eu trabalhei essa questão da espiritualidade também. Foi uma situação bem marcante. Nós estávamos passando férias em Macaé, na casa de um sobrinho, né? Por parte da minha mãe, de uma sobrinha, se eu não me engano. E eu tinha 5 anos, mais ou menos, de idade. E meu pai é católico, minha mãe é evangélica, né? Então, eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei assim meio surpreso. Não pela atitude, até meio que gostei da atitude, mas eu fiquei surpreso de meu pai ter esse conflito, né? Vou te explicar a situação. Então, uma passagem lá enfim, do culto, era uma outra igreja, não lembro qual era a denominação, enfim, que o pastor, o padre, não sei, não lembro, não era igreja católica, né? Mas assim, quem estava lá na frente, né, falou sobre uma passagem que diz que somos escravos do Senhor, né? Somos escravos de Deus. E meu pai ficou indignado, que absurdo, eu sou escravo de ninguém, né? De Deus, não sei o quê. E levantou e saiu. Pelo que eu me lembro bem, ele sempre foi, né, aos domingos à missa da igreja católica e tudo mais. Eu fiquei surpreso por ele ser católico, né? E essa questão aí, né, de ser escravo, de servir a Deus, né? Nesse sentido de ser escravo, né? A linguagem ali da tradução talvez não tenha caído muito bem, mas o sentido né? Hoje eu entendo melhor, mas o sentido de ser escravo é porque naquela época ser escravo significava servir, né? Sem intenção, servir, entendendo que Senhor, que Deus é superior, né? Então servir o propósito de Deus. Então, ser escravo nesse sentido significa servir o propósito de Deus, né? Servir isso e servir de coração, servir, né? Sem intenção, sem querer nada em troca. E estar aqui com vocês, de certa forma, é servir, né, a um propósito maior. Sem querer nada em troca, a única coisa é falar com você sobre uma possibilidade, né? E é muito importante você entender, né, sobre a espiritualidade, porque a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião. Espiritualidade no sentido mais puro significa você entender, né, aceitar
e entrar em contato com com o seu próprio espírito, né? Um lado que transcende a tudo isso aqui, né? O espiritualista, né? Aquele que segue a espiritualidade, né? Que segue essas questões ligadas a atitudes, né? A práticas, né? Que estão desenvolvendo o espírito, desenvolvendo práticas que estão ligadas à espiritualidade e também, em alguns casos, algumas religiões. Então, isso vai ser uma escolha muito mais consciente, né? Porque muitas das vezes a gente escolhe uma religião, a gente segue uma religião e não escolhe, né? A gente escolhe porque meu pai é católico, minha mãe é católica, então eu sigo, né? No caso, eu tinha um católico evangélico, né? Meu pai é católico, minha mãe é evangélica. Então, eu percebi essa diferença. Minha mãe ficou meio sem graça, né? Porque era a família dela. E ali nessa situação, nessa história, é uma história real mesmo, né? Eu lembro, a gente estava em Macaé, na casa dessa pessoa, dessa sobrinha da minha mãe, né? A gente não ia geralmente ficar na casa do meu tio, né? A gente ficou na casa da filha dele, né? De parte de mãe. E essa sobrinha, né? E ali ficou uma situação meio sem graça, né? Porque meu pai saiu, levou a gente, né? E saiu todo mundo atrás, assim, pô, uma situação sem graça, né? Meio estranha, levantar no meio do culto, assim, da uma apresentação, né? Só porque você não concordou com a situação. Mas, assim, o fato dele ter se manifestado achei interessante, né? Isso despertou essa curiosidade de eu querer entender. Por que eu digo isso? Porque eu tinha conflitos, muitos conflitos, e você teve conflitos, se você sofreu por causa de algumas questões ligadas ao que você ouve, né? Cara, chegou um momento assim que eu, quer saber, não vou acreditar em Deus, já que tem uma opção de ser ateu, né? Então eu lembro que quando eu falei isso foi antes de eu buscar, né? Eu era muito novo, eu devia ter uns 10, 11 anos nessa época que eu falei, né, que eu prefiro ser ateu. Mas aquilo nunca realmente satisfez a mim, né? Porque eu vejo que tem pessoas que são ateístas e são muito bem resolvidas. Não tem nada contra, né? Enfim, mas aquilo não servia, não cabia muito bem em mim. E ali eu decidi estudar mais sobre o que são as religiões, né? Fui estudar em diferentes denominações religiosas, né? Passei até um tempo estudando os Testemunhos de Jeová, frequentei Candomblé, Centro Espírita, Kardecista, Mesa Branca, um monte de coisa assim, para poder entender melhor, e fui ler muito também, né? E fiz uma coisa que às vezes eu vejo que algumas pessoas não se aprofundam muito, que é a própria leitura da Bíblia, né? Para poder entender melhor, e outras questões relacionadas ao Evangelho, né? Minha irmã fez teologia, ela me prestou as apostilas do curso, depois eu estudei muito aquilo também nessa mesma época, e foi muito bacana ter entrado em contato com todas essas questões, né? Então é muito importante, se você sofre, se você tem dúvidas sobre a existência de Deus, se você não aceita determinados conceitos, né, da dogmática religiosa tradicional, né, que é o evangélico, da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja batista, enfim, da igreja anglicana, não sei da onde, da igreja quadrangular, não sei de que, da igreja universal, enfim, de qualquer igreja, não sei qual, né, onde você foi criado, ou se isso faz falta para você porque sua família não frequentou igreja, não teve costume de frequentar, né, não tem nenhuma religião. Busque estudar, né? É uma sugestão que eu deixo aqui.
que foi algo que me ajudou muito, né? Então tomar consciência, né, sobre os conhecimentos, né, a respeito do espírito, que era uma questão que eu me interessava muito, né, a vida pós-morte, né, a permanência do espírito, e os conflitos que me pegavam mais eram em relação a o livre-arbítrio, né, e a questão do inferno, do sofrimento eterno, né, e a salvação, a vida no paraíso, né. Esses três temas, livre-arbítrio, é uma lei universal, uma lei divina, né, a questão da pós-morte, né, da vida eterna, que ou era no inferno ou no paraíso. E eu não conseguia entender, virava uma incoerência muito grande na minha cabeça, nos meus pensamentos. A questão de eu ser livre para fazer as minhas escolhas, mas não muito bem, porque dependendo da minha escolha, podia ser aparentemente boa para mim, né? Mas eu poderia ir viver eternamente no inferno, né? Depois que meu espírito se tornasse livre, depois que eu morresse na carne, né? A carne, depois que a carne morresse, o espírito desencarnasse. Ou se por algum motivo eu poderia me dar bem, ter uma sorte e ir para o paraíso e viver para sempre feliz. E eu não conseguia entender, né? Como assim? Por quê? Né? Se a gente não tem... A gente erra tanto, então a maioria das pessoas vão para o inferno, né? Eu pensava, será que meus avós, né? Os dois já tinham falecido quando eu nasci. Eu ficava, será que meus avós vão para o inferno? Será que as pessoas que morrem na rua de acidente, que passa aí no jornal, será que essas pessoas todas vão para o inferno? Quando minha mãe morrer, será que ela vai para o inferno, meu pai? Né? E eu vou para o inferno também, porque... né? A probabilidade, né? É quase 99% de todas as pessoas irem para o inferno, né? Porque as pessoas pecam, porque as pessoas erram. E não sei, parecia que tinha essa pegada lá que parece que, pelo que eu estudei, né, que eu concluía que existem focos diferentes, né, até a questão, né, da teologia da prosperidade lá, que fala de sucesso financeiro, né? Tem teologias diferentes, né? Na verdade, tem didáticas diferentes, focos diferentes, e eu vejo que isso está muito ligado à cultura do ambiente, né? Porque eu frequentei no Rio de Janeiro, ali bairros muito próximos, né? Realengo, Jacarepaguá, Bangu, Padre Miguel, Senador Camará. E dentro desses bairros tem muitas comunidades, né? Frequentei também Campinho, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, né? Eu não fui em nenhuma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, mas e outras religiões, né? Não só igrejas, centros espíritas e outras coisas mais. E vi que a cultura, a forma de pregar, a forma de passar a palavra está muito identificada à própria cultura daquele povo. São pessoas pobres, está muito ligada àquela coisa, né, que o rico, né, é mais fácil o pobre herdar o reino dos céus do que o rico passar no buraco de uma agulha. Nossa, assim, não sei, mais ou menos, né? Enfim, que tipo, o rico não merece o céu, né? O pobre já herda, né? Os humilhados serão exaltados. E no outro lado, né, nos bairros mais bem abastados financeiramente, eles pregavam essa questão da prosperidade, que você merece ser a cabeça, não a cauda, né, que você merece sim ter prosperidade, ter um bom carro, ter uma boa roupa, tipo, tá legal, bacana. Então eu ficava pensando, o que falta aí, né? Então entender, né, que essa questão do espírito, olhar mais para mim e eu poder, através de toda essa experimentação,
Até falei dos 5 passos, eu vou ver se eu consigo, não consegui pegar esse vídeo, mas depois eu repito essa palestra. Foi um vídeo que eu deixei na minha página lá do Instagram, dos 5 passos para a felicidade, né? Do segundo passo, se eu não me engano, é você experimentar, né? Então, experimentar essas diferentes formas de religiões foi muito importante para eu poder chegar a uma conclusão do que eu realmente quero acreditar e do que eu não quero acreditar. Já que eu tenho o livre-arbítrio. No meu caso, o livre-arbítrio é uma coisa que eu tenho muito interesse, me chama muita atenção, eu considero uma das mais perfeitas leis divinas, apesar de todas serem perfeitas, né? É a que eu gosto mais, é a que eu mais me identifico, que é a liberdade de escolha. Eu posso escolher ser o que eu quiser, sim, né? Eu posso escolher sim ser o que eu quiser. Eu posso errar, eu posso até errar, e que eu acredito, né, hoje na vida eterna e não só limitado ao inferno, né? Enfim, saber que tem religiões que consideram todo esse ensinamento básico que eu herdei do Evangelho, né, da figura de Cristo, né, do Evangelho de Cristo, das bases ali, o entendimento das leis mosaicas antigas, né, do Antigo Testamento, entender o significado, a necessidade de se pregar, de se passar a palavra daquela maneira, naquela época, me fez entender que existe uma necessidade diferente de passar a palavra. Não que eu queira ser pastor ou líder religioso, não, eu sou coach, né, evolutivo. Então, né, na pegada do coach evolutivo, se fala sobre a espiritualidade também, é um dos temas possíveis da gente estar abordando e focando no processo de coaching evolutivo, né? Enfim, no meu site você pode encontrar mais informações lá, que é o site coachrafaelrosas.com, inclusive sobre o atendimento online, se você tiver interesse, né? E eu estou abrindo algumas vagas aí para a seleção das sessões, as sessões iniciais, né? Que são sessões experimentais, sessões sem custo, né? Se você tiver interesse em saber mais sobre o coaching, em saber se o coaching é uma ferramenta que pode estar te ajudando, eu acredito que sim, né? Na verdade, eu tenho 100% de certeza que sim, e de forma garantida, né? Então, você pode estar entrando no meu site lá e vendo no meu perfil do Instagram, em algum lugar que eu vou deixar o link para facilitar para você, se você quiser dar uma olhada lá, tá? Então, quando você faz essa trajetória, né? Eu demorei anos para chegar a essa conclusão, né? E o bacana do processo de coaching é que ele vai estar, enfim, sendo bem pontual ali, né? E bem marcante, bem impactante. E estudar, experimentar tudo isso, né? E focar numa coisa que para mim fez sentido, né? Me fez me libertar de um peso muito grande que causava ali um impacto emocional significativo na minha vida e atrapalhava muito minha performance, meu rendimento em vários setores, no estudo, né, na escola. Eu era adolescente quando eu comecei essa busca interna, né, da espiritualidade, de entender, de escolher uma religião, né, de entender melhor Deus, de entender melhor o que é o espírito, o que é vida, né, o que é o mundo espiritual, o que é o paraíso, o que é inferno, o que não é inferno, né, saber que existe a possibilidade, né, real de não existir uma figura, né, materializada como um inimigo, né, o pai da maldade, o pai da mentira, que é o diabo, né? Entender que essa figura não existe na minha crença, na crença que eu escolhi, né? E que são apenas impedimentos internos, uma representação simbólica, né? Que existem sim seres,
né, um nível inferior de desenvolvimento, que ainda precisam passar por experiências de maldade, né, mas que esses espíritos eles vão ter condições de evoluir em outras possibilidades, né, em outras vidas, né, não vai terminar ali, você vai para o inferno numa única vida, né, considerando o que o espírito vê ignorante, né, no certo sentido, né, enfim. Então isso flexibilizou, né, fez flexibilizar as crenças limitantes que eu estava começando a desenvolver. E graças a Deus, né, graças a forças superiores, eu tive a intuição ali, graças à situação que eu vivi, né, onde eu cresci também, eu tive a oportunidade a intuição de buscar isso muito cedo, né, muito jovem, já com 4 anos isso era uma questão para mim, né. Eu lembro de uma outra história também muito marcante, que eu estava na minha primeira crise de ansiedade, né, primeira crise de pânico. Eu tinha 3 anos e meio para 4 anos, isso eu lembro muito bem, né? E ali meu pai estava viajando, se não me engano, minha mãe ia demorar a chegar, e eu estava muito ansioso, tendo a minha crise de ansiedade, né? Primeira crise de ansiedade, todo mundo vai ter algum dia uma crise de ansiedade na vida. Você pode desenvolver um transtorno de ansiedade ou não, mas cara, foi aquela crise, a crise de ansiedade existencial mesmo, aquela crise de ansiedade evolutiva, né? Ansiedade que movimenta você a buscar entender. E ali, como a gente foi criado na igreja, pai católico, mãe evangélica, eles iam sempre. Minha irmã mais velha falou: vai dormir, já tá à noite, tarde, na hora de dormir. Se deita, fecha os olhos e faz uma oração para Deus, pede, né, pede alguma coisa para te tranquilizar, né, para te acalmar. Aí eu lembro que eu falei para ela: então eu vou pedir muito dinheiro, quero ser muito rico. Aí ela meio que: mas você não pode pedir isso para Deus, né? Dinheiro, ele não vai te dar dinheiro, dinheiro você tem que ganhar e tal. Eu falei: mas como assim, se Deus pode tudo, né? Isso com 3 anos e meio para 4 anos eu já tinha conflitos em relação a Deus, a espírito, a espiritualidade, né? Que é a transcendência, que é o depois daqui, né? O que vai acontecer? Porque eu queria dinheiro. Eu queria ajudar as pessoas que passavam fome, as pessoas que precisavam roubar porque passavam fome, né? E eu vi essas coisas no jornal, né? Hoje não vejo TV aberta, não vejo telejornal já há mais de 5 anos, né? Então, exercendo na prática o meu livre-arbítrio, né? Para não ficar no Facebook reclamando da novela ou de que o mundo tá mal. Então a espiritualidade ajuda a gente a entender, né, o quanto é importante selecionar não só qual religião você quer seguir, se você quer seguir uma religião ou se você quer seguir a espiritualidade na prática, né, experimentar e questionar e saber a importância do desenvolvimento da espiritualidade vai fazer com que afete positivamente, funcionalmente, vários outros setores da sua vida. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós somos energia. A energia vem do espírito que produz tudo o que existe aqui, que nós consideramos como matéria, né? Então, isso é fundamental, né? Então, que é o pico da pirâmide, lá na piramidezinha do coach, lá na metodologia. Cara, isso é muito importante. É fundamental o desenvolvimento da espiritualidade. Eu tenho procrastinado muito tempo para falar sobre esse tema, que é um tema fundamental, né? O desenvolvimento da espiritualidade, né? Em conjunto com o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento psicoemocional, né? E o desenvolvimento cognitivo, né?
são temas que a gente deveria estudar desde o princípio, né, das primeiras, né, do estudo básico, estudo fundamental, né, o ensino fundamental. Mas infelizmente são coisas que só agora a sociedade está começando a ter mais interesse, a buscar mais cursos, a buscar mais vídeos, né? E a gente vê o quanto isso se reflete do micro para o macro. Então a espiritualidade não está só ligada à importância e ao benefício do indivíduo, mas da humanidade como um todo, né? Não só da humanidade global, mas vamos olhar também para a humanidade cósmica, né? Sempre ampliando as possibilidades. Você acredita ou não acredita, isso não importa, né? Brincadeiras à parte, mas, gente, é muito importante. E eu quero agradecer a atenção e agradecer os comentários, as curtidas, né, que tem rolado aí. E deixa seu comentário aqui também sobre esse vídeo. Se você tem alguma questão com a espiritualidade, algum tema específico, coloca aí se você tiver interesse. Se você achar que é algo que é algo muito pessoal, algo muito íntimo, se quiser compartilhar comigo no meu WhatsApp, cara, você vai achar meu WhatsApp talvez aqui na descrição do vídeo ou lá no meu site do coachrafaelrosas.com, coachrafaelrosas.com, vou deixar na descrição aqui do vídeo. Você vai achar meu WhatsApp e pode mandar para mim, eu vou ler. Só eu que mexo no meu WhatsApp, é pessoal, né? Então não é possível desconectar o pessoal do profissional, né? Eu sou um ser único, então só eu que mexo no meu WhatsApp. Se quiser mandar um tema que seja muito particular, manda lá pro Zap, que eu vou ter o maior prazer em ouvir a mensagem, ou ler a sua mensagem, tá? E vou te responder na medida do possível, quem sabe até fazer um vídeo bem específico para você. Então, curte aí, compartilha com seus amigos ou marca aqui nos comentários, né, seus amigos que talvez vão se beneficiar e se interessem por esse tema bastante impactante na nossa vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.